Sem dúvidas, Tabata Sensei, você consegue ir longe demais, mas você é um gênio. Haron Wardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover. Esse é o capítulo de número 239 desse mangá incrível, super maravilhoso, em que eu estou perplexo, abismado, surpreso e admirado. Porque foi um Feijoada 2.0? Eu não posso dizer que foi isso, porque foi a dizimação de um esquadrão mágico, pra você ter ideia. Eu nem sei se falei a palavra ao certo, mas também pouco importa. Você entendeu o que eu quero dizer? Foi um massacre do Alvorecer Dourado. A gente viu Yuno praticamente em coma, porque isso é uma possibilidade, ou é morte ou é coma. A gente viu que o Klaus tá na linha da morte. A gente vê que a maioria dos sobreviventes estão em coma, em estado grave. Então foi o fim do Alvorecer Dourado, pra você ter ideia. E a gente nem sabe o paradeiro do V-Just, porque a gente não sabe se o corpo dele foi levado pelo Zeno, pela Tríade Negra. Então, sério, foi fantástico. O que eu posso dizer é que o Zeno é absoluto. O poder dele é incrível. E esse capítulo fornece várias cenas legais, porque se você não tá na cena final, eu já digo pra você nesse vídeo a possibilidade de como o Yuno, como os membros, os sobreviventes do Alvorecer Dourado podem voltar mais forte. Então fica atento nesse vídeo, porque tem bastante coisa que eu quero falar bem fundo com vocês sobre o que eu achei desse capítulo, o que eu mais gostei, o que eu achei como foi. Então vamos começar falando sobre Black Clover e seu capítulo de número 239, mais conhecido como o fim do Alvorecer Dourado por Zeno. Se começarmos a falar sobre o Yuno, eu já quero falar sobre o Asta, porque é o único momento aqui que a gente vai falar desse vídeo, porque ele provavelmente será o foco do capítulo da semana que vem. E muitas pessoas podem estar pensando, mas Haru, o que você quer falar sobre o Asta? Eu só quero falar que, praticamente, eu tô louco pra chorar. Eu quero que o Tabata faça com que gere lágrimas semana que vem nos meus olhos. Porque só de pensar, eu já tô quase chorando aqui como vai ser. Porque se você lembrar do vídeo passado de Black Clover que eu falei, teve aquele flashback bacana lá que eu apresentei no vídeo, que o Asta fala que ele e o Yuno, como todos os companheiros, são uma família e ele sempre vai querer proteger. Imagine quando ele souber que o irmão dele, do coração, que o companheiro, o seu rival, está praticamente em estado grave de possivelmente morte ou em coma, e ele não pôde fazer nada, ele não soube do que havia acontecido. Não importa, tipo, se o Asta poderia realizar algo ou não, mas isso vai pesar no corpo dele. Sério, eu tô, tipo, só esperando isso, porque eu quero muito ver a reação do Asta. Querendo ou não, o Yuno, mais que o rival, um amigo, é o irmão do peito, é aquele companheiro. Então, não importa se eles sempre brigam, mas é uma rivalidade amigável. E por isso eu digo, vai ser muito incrível ver a reação do Asta. Será que alguém vai tentar invadir o reino do Cipado? Acredito que poderia, mas vai ser impedido, não é mesmo? Mas então, eu acredito que eu vou falar de um ponto que eu já poderia falar depois, mas vamos falar já que eu comecei a falar sobre o Asta, que é sobre a espada que foi cravada no peito ou próximo da região do Yuno. Como a gente viu, não é no peito, é próximo. Por isso você vai entender o que eu vou falar do Yuno, do porquê ele não foi morto. Mas então, eu acho que aquela espada não ficou lá, digamos que só pra ser um sinal tipo, eu irei acabar com todos os esquadrões mágicos. Se prepare, Julius, o Rei Mago. Acredito que será uma bela ligação para que o Asta consiga sentir o Ki do Zeno. Querendo ou não, isso é muito interessante, porque por mais que eles saibam que ele está no reino dissipado, não sabem a localização exata. Então talvez com esse osso que é do corpo, eu acredito que do Zeno, da magia dele óssea, pode ser que o Asta consiga sentir agora mais sobre esse terrível inimigo. Relembrando, isso é apenas uma suposição. Se fosse uma espada, eu poderia ter mais certeza e falar que basicamente era a espada nova do protagonista. Mas infelizmente não é, é só um osso que foi deixado, só que no formato de espada. E acontece que aquilo ali serviu mais para mostrar que o Yuno ainda está vivo devido à localização que foi perfurado. Mas para todo caso, eu acredito que pode ter uma ligação, talvez seja realmente um sinal para o Rei Mago, para todos. Eu acreditava que não, preferia acreditar que fosse uma ligação para que o protagonista sentisse algo, tivesse uma ligação, se conectasse com o Zeno, digamos, conseguisse utilizar a antimagia para fluir, digamos que no corpo dele, e assim ele tivesse uma ilusão com o Zeno, seria algo bacana, mas isso seria mais relevante se fosse uma espada, e é só apenas um osso. Ou seja, pode ser que não sirva para nada, e só para um exemplo, ou também pode ser que o Asta consiga sentir o Ki, na melhor das possibilidades. Relembrando que é só uma suposição que eu quis exaltar aqui, que eu quis colocar, mas pode ser que realmente só seja uma simples cena, aconteça o próximo capítulo, tipo, seja tirado aquele osso e leve o Yuno para um outro local. Mas, para todo caso, eu queria deixar aqui ressaltado essa cena, digamos que essa suposição, porque é importante, porque vai que no próximo capítulo aquilo tem uma importância, assim a gente pode conversar mais profundo. Mas, para todo caso, agora acredito que vamos falar sobre outro ponto muito interessante. Quero
falar algo agora bem bacana, que é sobre uma possível luta, se fosse entre o Asta e o Zeno. Tendo em questão que a gente sabe que o Zeno tá utilizando-se de mais de 50% dos poderes de Akuma, a gente percebe isso quando ele fala para o Yuno: eu irei te mostrar um pouco do poder de um Akuma, já que você é um mago do nível 0. E acontece que é surpreendente, passou do nível de 55%, eu acredito, a gente viu os chifres maiores. Então, se formos acreditar, após o time skip, o Asta, eu acreditava que ele tinha de 30% a 50% de controle, pelas várias técnicas, pelas manobras, pela visão ter sido a mesma do Akuma na batalha que ele apresentou, igual a do Zeno. Então, eu acredito que, dependendo da situação, o Asta pode chegar nos 50%. Eu acredito que ele tem, digamos que, esse controle total, mas não é sempre. Mas o Zeno, ele tá no nível super acima. Como já foi apresentado, o Zeno consegue controlar de 70% a 80%. Então, eu acredito que vai ser muito animal essa fase, porque o Zeno praticamente mostrou realmente quem é um usuário de Akuma, a gente viu o poder dele, só que acontece que eu quero ver o Asta, qual é o nível de poder que ele tá. Pelo que podemos entender, ele tá em 50%, mais do que isso eu não acredito. A gente sabia que provavelmente, quando ele não sabia controlar os seus poderes, poderia ser cerca de 20% a 30%, porque ele já entrava na Black Form, até o level 2. Só que eu acredito que agora deve ser um nível mais, eu acho que até os 50%, como eu disse. Relembrando, a gente só vai poder falar sobre isso quando for apresentado mais, né, possibilidades, mais cenas do Asta, ou até mais batalhas do protagonista. Para todo caso, eu quis aqui falar um pouco já dessa parte do Asta, digamos que do Zeno, a comparação deles, o poder de Akuma, porque eu acho relevante, mas sobre isso a gente pode voltar a falar só em outro momento. Acredito que agora vamos falar realmente da estrela que quase foi morta do capítulo. Vamos falar sobre meu querido Yuno. Agora vamos falar sobre o ponto principal do capítulo, que foi a possível morte do Yuno. Vamos falar do coma do Yuno, porque eu prefiro chamar isso, porque basicamente o Yuno não vai ser morto. A gente já viu pela cena, a espada não foi cravada no peito dele. Se o autor quisesse realmente postar, ele tinha colocado bem no peito assim, como se não tivesse chance de sobreviver. Mas não, o Yuno é o principal rival do Asta, não vai ter a morte dele. Ele pode ficar num coma como foi o Fuegorio, ele realmente pode ser o Fuegorio 2.0. E aí que a gente entra. Então, qual será o poder novo que ele vai despertar, Haru-senpai? Por conta que o Fuegorio, ele conseguiu o espírito de salamandra, só que o Yuno já tem o espírito de vento. Então, agora vamos falar de um ponto bem relevante. Quanto que o Tabata Sensei é um gênio. Eu quero que você lembre que o Alvorecer Dourado, em parte, como possivelmente os outros Cavaleiros Mágicos, eles ainda têm um pouco da mana élfica, que foi um ponto que eu até apresentei um pouco no vídeo passado, que foi apresentado no capítulo anterior. E o que acontece? O que tem de tão relevante disso? Podemos dizer que os elfos irão aparecer em sonhos para as pessoas que sobreviveram e estão em estado grave, ou até mesmo coma? Porque eu acho muito difícil do Yuno despertar. Eu acho que seria realmente mais relevante o Yuno entrar em um coma, assim ele aprende a controlar a mana élfica dele, com a ajuda do elfo, que é de verdade, né, o usuário da mana que concedeu ao corpo do Yuno, que seria o filho do Rihito. Então, eu acho que seria relevante isso, por conta do que o autor colocaria, digamos que o engate, ele poderia apresentar, digamos que a volta de alguns elfos que foram, né, para o mundo deles, para o mundo pós-morte, acredito que eu posso chamar assim, e acontece que seria relevante porque realmente seria uma forma de trabalhar como o Alvorecer Dourado, digamos que como as pessoas que não tinham ainda controle da mana iriam aprender a manusear essa mana e voltariam mais forte. Porque, na minha opinião, é o único ponto que pode deixar o Yuno mais forte, tendo em vista que ele já tem espírito de vento, tendo em vista que ele sempre tenta se aprimorar o máximo possível. Eu acredito que de todos, o Yuno até já tenta controlar a mana élfica do corpo dele. Só que a gente sabe que o Yuno possivelmente ele pode estar abaixo do nível do que ele apresentou no arco dos elfos. Por mais que tenha sido 3 meses, ou melhor dizendo, 6, ele tenha treinado, eu não acho que ele estava naquele nível, tendo em vista que os elfos têm uma mana praticamente que limitada. E se isso sobrou no corpo, por que não mostra, digamos que a transformação do Yuno na versão elfa? O elfo pode não estar mais no corpo, mas se tem a mana, poderia mostrar, digamos que a silhueta do que ele apresentou, digamos que no arco dos elfos. E aí eu digo, eu acho que ter o controle dos elfos, ou melhor dizendo, da mana que restou no corpo deles, seria bem relevante. Então isso é o que eu acho que pode acontecer se o Yuno entrar em um coma. Essa é a possibilidade que eu digo do como ele pode ficar mais forte. É o que eu penso, porque ele já tem espírito de vento. Ele poderia controlar agora mais do que perfeito a sua mana nesse momento que ele pode entrar no estado de coma. Relembrando que são possibilidades, porque eu acho muito difícil dele ser despertado, tendo em vista que o autor já colocou, digamos que em vários momentos, vários personagens que tiveram alguma batalha e ficaram em coma e voltaram mais poderosos. Eu não vejo sentido do Yuno já despertar. Eu acho que vai ser aquele momento perfeito para ele treinar, digamos, e ter mais controle sobre o seu próprio corpo. Mas agora vamos falar sobre outra
das possíveis mortes importantes e como que as pessoas ao redor podem saber do que aconteceu. E a maneira como a Tabata Sensei continua sendo um gênio. Pelo fato do que, eu acredito que, além de todos, foi muito inteligente ter mantido a Battle ao lado do Yuno. Porque um ponto que você vai ver que eu até vou falar é qual foi o motivo. Por que o Zeno não pegou o espírito de vento? Pelo que dá a entender, ele pode se apropriar da magia dos outros. Pelo menos é o que eu acredito pelo que eu vi nos capítulos anteriores. Então, eu acredito que foi muito inteligente pelo fato de que já mostra que não é toda a magia que ele pode pegar, ainda mais para ela ser um espírito mágico, e o fato é porque a Battle que vai contar toda a situação, eu acredito. Ela vai falar, digamos que para o servo do Yuno lá do Reino Dissipado, vai contar para o Julius, vai contar para a Mimosa, para o Asta, para todas as pessoas importantes. Porque ela estava no momento com o Yuno, ela fez a fusão, e acontece que ela soube tudo o que aconteceu, ela sabe dizer o nível de poder realmente, não é à toa que ela avisou, Yuno, para de ficar perplexo e vamos fazer a fusão, ele é perigoso. E acontece que isso é interessante, porque provavelmente o fato do Tabata Sensei ter deixado ela é para contar toda a situação. Obviamente, vai contar cheia de lágrimas, apaixonada, triste por não ter defendido ele, por não ter conseguido ajudar o suficiente. Então provavelmente vai ter essa lágrima, só que vai ser inteligente porque é ela que vai contar. Porque querendo ou não, ela é um espírito e ela levou a sério. Então ela vai falar, digamos que a explicação como um todo. Ela realmente vai falar o nível do Zeno, e isso é interessante. Eu acredito que até poderiam fazer com que o Klaus ou a companheira lá que estava ao lado realmente fosse curado como qualquer outro mago para contar também a sua reação, digamos que a sua visão sobre o que aconteceu. Só que eu acredito que isso se encaixa melhor na Battle porque ela está ao lado ali como a gente viu no final do capítulo. Mas realmente, pode ser que o Klaus ou outras pessoas do Alvorecer Dourado sejam curados. Eu não acredito que todos vão entrar em coma, quero enfatizar isso, mas digamos que pelo estado de alguns, realmente, o coma é a melhor alternativa, ainda mais para que voltem mais poderosos. Tendo em vista que a gente viu que o Klaus praticamente foi morto, fica difícil, porque eu apresentei e acredito que terá mortes importantes. Então a gente não sabe se o Klaus ele foi realmente morto ou se ele vai voltar. Já é aquela dúvida, né? Mas para todo caso, a gente viu que teve várias mortes do Alvorecer Dourado para todo caso. Eu acredito que também a memória, digamos lá, do Cavaleiro do Reino Dissipado, ele teve, digamos que os sentimentos e pôde mostrar, digamos que a sua magia, o acontecimento do que foi passado para si, é interessante porque assim ele pode mostrar em cenas para o Julius, para o Asta, para o Yami. Só que eu acredito que eu não sei se ele vai utilizar-se dessa magia. Eu não sei se ele também pode utilizar uma magia que invade a memória da pessoa e assim ele pode ver realmente o que aconteceu, porque a Bella já vai contar toda a situação, mas ela pode passar o sentimento e ele mostra em cenas realmente o que aconteceu. É algo bem relevante tendo em vista que já apresentaram esse personagem. A gente vai ter que aguardar para esperar para ver o que vai acontecer, porque eu acho que é um personagem que vai continuar agora bastante no Reino de Clover, ainda mais ao lado dos Cavaleiros Mágicos. Mas, para todo caso, eu acredito que já falei o que eu queria sobre ali o Klaus, sobre a Bella, que ela que vai ser a chave, o motivo dela ter ficado. Então, essa parte já tendo apresentado, vamos falar sobre outras partes importantes, outras cenas impactantes que foram apresentadas nesse capítulo. Finalmente chegamos no final, vamos falar da luta entre Zeno e Yuno, porque aquilo ali nem sei se eu posso dizer que foi luta, né? Foi um massacre realmente. Eu acredito que o Yuno ele foi quebrado vivo pelo Zeno. Foi um fato bem interessante tendo em vista o que? Eu já apresentei, digamos que no começo do vídeo, os poderes do Zeno, por isso eu não vou me repetir aqui, mas a gente viu, ele tem controle de 80%, a gente não sabe até qual poder que ele usou, digamos, contra o Yuno, por ser um mago do level 0, ele falou que vou te mostrar um pouco do meu poder de Akuma, então podemos dizer que foi acima dos 55%, possivelmente pode ter sido 70%, então a gente viu que ele colocou realmente o Yuno num cubo, o Akuma em si, a silhueta, foi interessante, por isso que eu comparei muito com o Asta no começo, né, tendo em vista então que o Asta ele pode apresentar um nível no mínimo de 50%, mas para todo caso ainda é muito cedo para dizer sobre isso. Então, eu acho que a luta foi muito interessante pelo fato da Bella já ter feito a fusão, ela notou isso, ela sentiu a mana ao redor, ela viu que ele era perigoso e decide se juntar ao Yuno. Só que possivelmente a gente vai ver que não adianta, ele, Klaus, a Cavaleira, eles podem ter tentado usar de tudo, só que o poder dele é surreal, eles não chegam nem aos pés se duvidar. E acontece que foi interessante porque o Yuno ainda conseguiu sobreviver e se proteger contra os espinhos. Mas os outros companheiros não, e acontece que ter visto o seu companheiro, digamos que sendo possivelmente morto em sua frente, ter lembrado dos momentos desde o começo do esquadrão, que foi uma das primeiras pessoas que aceitou e ficou ao seu lado, e sempre teve aquele cuidado de senpai, e sempre, digamos que foi carinhoso, é importante, porque naquele momento a gente vê que o Yuno, ele fica cheio de raiva,
tendo em vista que o Yuno, ele tem, digamos que agora uma relação melhor com seus companheiros, ele tipo fica, o que você fez com o meu esquadrão, seu desgraçado? E ele vai pra frente, tudo bem, foi um erro, ele devia saber a sua situação, ele deveria ter fugido, mas eu quero que você entre na pele do Yuno, eu praticamente teria feito o mesmo que ele, eram meus companheiros, alguns são meus subordinados, querendo ou não, sou um vice-capitão, e acontece que eu não vou fugir, eu vou tentar, digamos que vingá-los, e acontece que 90% dos casos seria assim, são só 10% das pessoas que iriam usar da razão e iriam fugir. Só que eu acho que a gente cai muito no papel do Yuno. A gente não ia conseguir aguentar ter visto, digamos que, os nossos companheiros sendo mortos. E a gente ia querer lutar. E acontece que mesmo assim, praticamente a gente seria morto ou entraria em estado grave. E possivelmente poderíamos voltar mais poderosos. Mas, para todo caso, eu acho que é interessante ressaltar isso, porque eu não julgo, eu não culpo o Yuno. Ele agiu pela emoção, não foi pela razão. Mas dificilmente alguém não fazeria o que o Yuno fez. Quero ressaltar isso. Então a gente vê realmente o triste fim dele, e aí a gente vê a cena lá que o servo do reino dissipado, seu subordinado, já se encontra com ele. E eu quero ressaltar quem poderá curá-lo, porque realmente ele até pode entrar em coma, mas alguém tem que fazer os primeiros socorros para que ele não seja morto. Eu acredito que alguém que deve realmente salvá-lo, possivelmente deve ser a Shista Lily. Eu não sei se ele vai voltar pro reino de Hand, é muito longe. Então eu acredito que aquele médico que tentou curar os braços do Asta, aquele médico oficial, eu acredito que vários magos que o Julius possivelmente vai mandar devem, digamos, fazer os primeiros socorros. Isso é o que eu acho que vai acontecer, quero enfatizar isso. Mas relembrando, a fala do Zeno foi praticamente tipo, eu sou invencível, porque ele fala, você não é fraco. Porém, eu sou muito mais poderoso, e isso em benefício do reino dissipado. E daí vemos o triste fim do nosso querido garoto mini elfo, mini espírito de vento. Eu acredito, mas acredito que 2 pontos para concluir o capítulo de uma vez por todas. O primeiro ponto ainda é da batalha do Yuno contra o Zeno, e o segundo é o desfecho que envolve do porquê eu sei que o Yuno está vivo. Vamos para o primeiro ponto. A gente vê que o Zeno fala, 55%, você não é fraco, eu que sou muito poderoso. Foi uma cena que eu ressaltei, mas a gente sabe que o reino de Dissipado, o reino de Hurt, ele se equivalia em nível de levels, do nível 10 ao nível 0. Você é poderoso para enfrentar um usuário de Akuma. E acontece que a gente vê que o Yuno, ele é taxado como level 0, ou seja, ele é extremamente poderoso. Só que o Zeno fala 55%. Então, essa foi a quantidade de poder que o Zeno teve que usar para lutar contra o Yuno. Eu acredito que é a melhor interpretação que a gente pode tirar. Eu acreditava que ele tinha usado até mais, mas pelo que dá a entender, ele só usou 55% do poder de Akuma para derrotar o Yuno. Pelo menos é o que vemos nessa cena. Mas tendo falado disso, do que eu acho, que eu queria mostrar, digamos que o nível de poder que o Zeno teve que usar para derrotar o Yuno, a gente viu que ele é muito mais poderoso ainda, acredito que podemos falar sobre a outra cena que eu desfecho. Então, a gente vê que a Bero é um dos espíritos, e acontece que quando a Fana foi derrotada, nós lembramos que o espírito de Salamandra escolheu outro usuário, que foi o Fuegorion. E por que a Bero não saiu? Pode ser pelo amor e carinho que ela tem pelo Yuno? Pode ser, mas é uma possibilidade. O Yuno ainda está vivo e por isso que é mostrado através do espírito. Ou pode ser também que o espírito possa ficar quanto tempo ele queira, mesmo com o dono tendo sido derrotado, não é mesmo? Mas no caso, eu já disse os motivos porque eu acho que o Yuno está vivo, obviamente a gente sabe que ele está. Mas eu ainda queria, digamos que, exaltar esses pontos do vídeo para que deixe bem claro sobre o capítulo essa minha opinião também sobre essas cenas. Acredito que agora a gente pode voltar a focar em outras partes importantes. Sem dúvidas, Tabata Sensei, você faz com que a gente tenha ódio, porque 13 páginas é muito pouco, 15 é muito pouco. Então eu só posso dizer isso, eu amo Black Clover, é uma obra que me conquista, é uma obra que eu sou apaixonado, e o autor dela é um gênio por criar várias possibilidades e nos manipular, porque pode ser que seja isso, ou pode ser que seja outros pontos que ele está aguardando para a obra, mas faz com que a gente acredite em alguns, do qual eu citei aqui como os próprios elfos. A gente não sabe, o Tabata Sensei sabe o que está acontecendo. Mas então, eu acho que foi legal, foi muito importante terem feito isso. O esquadrão do Alvorecer Dourado era realmente um grupo de cavaleiros mágicos que hoje em dia vivia mais pelos status de serem um esquadrão de elite da realeza que tem mana em abundância. Só que diante de uma gangue, digamos, uma tribo, adversários mais poderosos, como a Tríade Negra, eles não têm, digamos que, força nenhuma. Acredito que os únicos que podem, talvez, conseguir algo é os Touros Negros. Mas relembrando, se for trabalho em equipe, nem os Touros Negros sozinhos conseguem. Eu poderia falar que, possivelmente, só Yami, Noelle da Valkyrie Form, Asta, Vanessa conseguiriam dar conta realmente sozinho. Relembrando, não estou desmerecendo o Uruk, Magma, entre outros personagens. Mas eu acredito que numa batalha realmente são poucos, apesar que os Touros Negros, agora olhando aqui,
cada participante, eu acredito que dependendo de quem eles fossem enfrentar, eles até conseguiriam, digamos que, lutar contra os usuários de Akuma. Mas eu não digo que contra o Zeno todos eles conseguiriam, eu posso contar nos dedos. Eu acho que só o Yami e só o Asta poderiam dar conta contra o Zeno. E isso se não for um trabalho em equipe, porque esse inimigo é muito poderoso e a gente ainda não conhece o nível realmente dele. Afinal, a gente já sabia que o inimigo do arco passado era poderoso, que era o Akuma. Mas um usuário que pode controlar um Akuma é assustador também. Então, acredito que ressaltei aqui o que eu queria desse capítulo. O fato que eu já ressaltei aqui do Alvorecer Dourado, estou esperando agora a reação do Yuno. Foi muito importante terem feito isso, porque vai servir, digamos que, de motivação para que o protagonista tenha um instinto de vingança. Ele vai ter raiva, ele vai chorar e ele vai querer, digamos, proteger e vingar seu rival. Isso foi muito importante. Eu quero ver o Julius, pelo fato do que isso eu acho que vai ser apresentado no próximo capítulo ou possivelmente nos próximos. Tendo em vista que ele é o Rei Mago, se passaram 6 meses, deve ter tido alguma forma dele reaver ao menos 1/3 da sua magia. Eu não acho que eles vão deixar o Julius sem magia, afinal, não tem como ele continuar na posição de Rei Mago, tendo em vista que ele só tem uma magia. Por mais que ele tenha experiência, ele ainda tem os status, o mérito, a conquista do Rei Mago, ele tem que proteger seu povo ainda. Então eu acho que ele vai reaver a sua magia de alguma forma, isso se ele já não reaveu, e a gente vai ver essa sua reação e o que ele irá fazer, digamos que com o Esquadrão do Alvorecer Dourado como uma posição contra o Reino do Espado, como possivelmente preparar e conversar com a Rainha do Reino de Hurt, não é mesmo? Mas para todo caso, sobre Julius também podemos falar quando for mostrado, o que eu acredito que pode ser no próximo capítulo. Mas então, acredito que a gente vai para aquela pergunta clássica, não é mesmo? Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? O próximo capítulo de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, acredito que já sabemos o que pode acontecer. Vai ser a reação da dizimação do Alvorecer Dourado para os outros Cavaleiros Mágicos. Tendo em vista que realmente acredito que foi o desfecho do arco do Yuno, foi um triste fim, mas a gente vai ver a reação de pessoas queridas, como Asta, como NoZero, como Fuegoleon, como Yami, como Rei Mago, Mimosa. Então eu acredito que muitos deles podem voltar para o Reino de Clover, eu acredito que isso vai acontecer. Eu não sei ainda para onde o Yuno será levado, a gente não sabe para onde o Cavaleiro, o subordinado do Reino de Espada pode levar, se vai ser para Hunt ou não. O que eu acho que é evidente que no próximo capítulo o Asta volta, a Mimosa também, e eu acredito que possivelmente o Rei Mago. E também devemos descobrir o que aconteceu com o V-Just, por conta do que o paradeiro dele ainda é desconhecido. A gente sabe que realmente, pelo que dá a entender, o Zeno realmente foi lá para ir atrás do V-Just. Então a gente não sabe ainda se ele vai levar o V-Just para o Reino de Espado. A gente não sabe se ele cumpriu o que ele queria fazer. A gente não sabe se o V-Just também vai entrar no estado de possivelmente coma, em um estado grave. Então a gente vai descobrir se o V-Just está ao lado do Yuno também no próximo capítulo. Isso se for mostrado. Mas eu acredito que o estado do Alvorecer Dourado será mostrado através da reação dos personagens, digamos, queridos, como Todos Negros, Rei Mago e possivelmente no Reino de Hurt, como a própria Rainha. Então agora é esperar, porque você já sabe, né? Lendo, assistindo os próximos capítulos, o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de Black Clover. Mata, né?